Que eu tô fazendo esse vídeo um pouco diferente. Não tenho muito o que mostrar aqui. Tá maior deu, acabou a energia. Eu tô aqui lá de fora, tentando mostrar alguma coisa, só que não aparece nada aqui. Uma noite escura com um vento. Bastante... Como posso dizer? Tem bastante nuvem no céu. No céu bem carregado. Falou na previsão que ia chegar uma frente polar agora entre sábado e domingo. Estou bem no finalzinho do sábado, quase meia-noite, tô até falando baixo para não incomodar os vizinhos que estão dormindo. Mas eu vou aproveitar esse clima. Eu sem energia em casa, não dá pra fazer nada. Não estou com sono, ia dormir um pouco mais tarde, ia assistir alguma coisa no computador, jogar um pouquinho. Mas não dá pra fazer nada sem energia. Então vou aproveitar para continuar o meu vídeo falando sobre a ideologia. Então, onde eu parei naquele vídeo sobre a ideologia? Então, eu saí lá de fora, tava ventando muito. Aqui tá gorda no meu colo. E aí, fala alguma coisa. Eu vim aqui pra dentro, tava em massa muito meia-noite já. Vai acabar incomodando os vizinhos. Eu tava gostando do som ambiente, mas também com a garoa que eu tava pegando. O telhado tava protegendo nada, a chuva tava vindo pela lateral. Eu acaba pegando um resfriado se o cara for tomando esse vento, essa chuva gelada. Então, voltando para a ideologia, eu falei a parte do que aconteceu sobre a festa junina. Agora eu vou falar outra parte. Eu vou falar mais como é nessa época, a mesma época, dos meus primeiros anos de vida até o início da época de escola, no bairro. O bairro era na Vila Matilde, eu morava bem perto ali da Praça da Toco. Pra quem conhece o bairro da Vila Matilde, eu morava ali na Pelágio Marques. Bem próximo da avenida mesmo, bem próximo da praça. Na época tinha toda a gente, chama de Praça da Toco, na época tinha Toco, que era boate ali da casa de show. E o que era normal naquela época. Como vocês que são dos anos 90, devem se lembrar muito bem, né? A criançada toda durante as férias, ou fora da escola, no caso estudava de manhã, no período da tarde, ficava na rua, o dia inteiro na rua. Não tinha esse negócio de videogame, não tinha esse negócio de celular, não tinha esse negócio de gente ficar dentro de casa. Só que eu não gosto, enquanto não tava por mim, era jogar bola, pra começar, uma coisa que eu nunca gostei é de jogar bola. O povo gostava muito, a molecada gostava muito de jogar bola, brincar de esconde-esconde, quando é esconde-esconde, algumas outras brincadeiras do tipo, eu ainda participava. Outra coisa que eu lembro que acontecia muito lá na Vila Matilde, nessa época de criança, é brincar de carrinho, fazer desenho na pista, rabiscar no chão com tijolo, pedaço de tijolo baiano, né, tijolo de barro. A gente brincava muito na praça, tinha umas plantinhas vermelhas lá que doía pra caramba, tem que ficar tacando um na cara do outro. Mas pra falar a verdade de verdade mesmo, eu não curtia tanto. Deixa eu tentar ajeitar o celular aqui, que eu não tô conseguindo uma posição que não teria tanto meu braço. Eu acho que melhorou. Eu não curtia tanto ficar em turma, entre molecada, mas tinha um grupinho de. Chegar, acho que não tinha nem meia dúzia, eram uns 4 moleque. Que era eu, meu irmão, o outro vizinho do lado e o vizinho que lá morava lá perto da avenida mesmo, na avenida mesmo. Era o turminha dos 4. Só que eu não. Eu era um moleque, o mais novo, meu irmão. Tanto meu irmão mais velho, quando os dois estavam na casa do. Enquanto eu tinha 5, 6, eles tinham 3, 4 anos mais velho que eu. Eu era meio que um café com leite em todas as brincadeiras. Tinha molecada mais nova, só que eu nunca me enturmei com a molecada mais nova da rua, não. Ia mais no embalo do meu irmão mais velho. Só que eu não. Na maior parte das brincadeiras, a maior parte das coisas que eles faziam, eu não ficava junto com ele. O que eu gostava de fazer? Tinha um cabeleireiro, o Bill, que inclusive queria ser meu padrinho, só que eu nunca fui batizado,
ele ficou um padrinho só no verbal, né? Nunca foi um padrinho de verdade. Ele foi só um padrinho, vamos dizer, padrinho não registrado. Ele tinha um salão de cabeleireiro, uma barbearia ali, né? Eu ficava passar a maior parte do meu tempo vago, que eu não tava na escola ou em casa, eu passava lá, conversando com ele, eu gostava lá, eu ficava varrendo o salão dele, só pra passar o tempo, eu gostava de ficar no ambiente lá. E me dava bem com ele. Eu ficava lendo muito ali, tinha um monte de revista, um monte de gibi. Eu passava uma boa parte do tempo, às vezes quando não tinha coisa nova pra eu ler, eu ia na biblioteca e pegava livro ou gibi pra ler lá no salão dele. Eu acredito que eu passei mais tempo naquele salão de barbearia do que propriamente brincando com os amigos da rua. Meu pai trabalhava na IBDT Imóveis na época, era logo em frente da barbearia, ali na própria Praça da Toco. A IBDT Imóveis, por sinal, existe até hoje. É, aí eu. Só que nessa, eu não. Meu próprio o introvertimento, o próprio fato de eu ser introvertido, eu não me enturmava muito além com as molecadas ali, a turminha do meu irmão, que era esses dois moleques além dele, né? Tinha mais alguns outros, só que os outros não participavam muito também. Só que num determinado ano, acho que já tava com. No meu. Foi um pouco antes de mudar de lá, eu mudei da Matilde, era em 90 e. Acho que se eu não me engano foi em 93 que eu saí da Vila Matilde, meu pai mudou da Vila Matilde. A gente mudou de lá por causa que a casa que a gente tava mudando é alugada, né? Aí o proprietário vendeu pra fazer um prédio industrial, comercial. Acho que foi uma fabricazinha de quintal que construiu lá, pelo que eu me lembro. Aí meu pai foi pra. Me mudou pra Cidade Líder. Se mudou pra Cidade Líder. E obviamente a gente criança ainda se mudando junto com ele. Cidade Líder ficava ali perto do Parque do Carmo. Pra quem conhece a Zona Leste, vai saber ali. Subindo aquelas ruas pra cima. Não em direção indo pra Cidade Tiradentes, em direção indo pra Vila Carrão. Morei numa daquelas ruas ali. Tava 1 km, 2 km do Parque do Carmo. Não chegava a 2 km não. Mas antes disso, o que acontecia? Além de eu ser muito introvertido, foram dois fatos que foram me. Isso aí pode dizer que foi uma certa forma conturbando mesmo, né? O irmão mais velho de um dos amigos do meu irmão era envolvido com um pedófilo, né? Aí ele ficava lá assediando, incentivando os molecadas a entrar nesse negócio de. Sabe como funciona a pedofilia, né? Isso aí, junto com o fato que aconteceu lá na. Que foi no último ano que eu morei na Vila Matilde, em 93, fez com que eu fosse ficando mais receoso, assim, quanto ao relacionamento. Foi mais uma coisa que foi um sinal de alerta. Que a sociedade estava andando mal das pernas. Relacionamento estava andando mal das pernas. Aí, né, dentro desse negócio aí, desse grupinho de pedófilo, que meu irmão, o irmão do amigo do meu irmão era envolvido, começou a ter muito esse negócio de viado. É viado pra cá, viado pra lá. Tudo indução dos caras, aqueles. Não, não vou falar palavra de baixo calão. Induzia a molecada a pensar nesse negócio de sexualidade, né? Antes da hora. Isso aí com combo de outro ocorrido, mas isso aí eu nem culpo o irmão do amigo do meu irmão, que era pedófilo, né? O irmão mais velho que não era pedófilo, era pedofilado, né? Vamos dizer assim, que pedófilo é os caras que aliciavam ele, né? Por influência dos adultos que aliciava ele, ele tentava buscar novas crianças para ser envolvido naquele esquema podre, né? Felizmente, nem o irmão dele, nem o meu irmão, nem eu fomos estúpidos o suficiente para se envolver nesse negócio, né? Era mais, matei pegar muita molecada lá da rua, principalmente molecada um pouco mais velha, e acabou envolvendo. Dava tristeza ver os moleques sendo envolvidos nisso, né? Mas graças a Deus, tanto eu quanto meu irmão tiveram uma boa educação. O próprio irmão do. do. o amigo do meu irmão, que é o irmão do carinha que era iniciado,
também era esperto o suficiente para não se envolver nessas coisas. Mas ficou ali, tudo isso aí ajudou daquela marca, né? Que a sociedade andava um caminho de podridão. De como eu via minha avó, pessoas mais velhas falando, a sociedade estava em verdadeira Sodoma. Não conheço muito sobre a Bíblia, não posso falar muito sobre o que é essa passagem de Sodoma, mas sei que tem a ver com aquele negócio lá de fazer muita safadeza, né? É o que eu falo. Não, sei, não conheço, não vou falar que eu não conheço muita coisa sobre isso. Mas então, isso aí foi um ponto que influenciou bastante para eu começar a ver que negócio, o conceito de relacionamento estava zoado. E para eu começar a evitar, querer evitar relacionamento para não me envolver com esse tipo de coisa. Eu comecei de certa forma, isso aí eu até concordo, que pode ter sido um ponto negativo, que não foi nem tanto de vontade própria, que eu comecei a associar a imagem de relacionamento com aquele negócio que estava acontecendo na sociedade, né, sobre pedofilia, que infelizmente eu consegui ver um pouco dos bastidores disso, né, através do irmão do meu amigo, do amigo do meu irmão, que não causava muito amigo, nem tinha muita amizade com ele. Só que outro ponto para começar a fugir um pouco de amizade aconteceu, não foi por causa do irmão dele, foi o próprio amigo do meu irmão. Tinha lá na escola, naquela época que eu falei que eu fiquei de certa forma popular, teve um amigo que eu me identifiquei muito, que era nerd que nem eu, assim, né? E só que ele é introvertido e pior. A gente tinha uma classe social um pouco melhor naquela época. Meu pai ganhava bem. E, inclusive tinha acabado de se desfazer da profissão de gerente de corretagem lá na imobiliária. Só que ele queria ter mais tempo para ele. Ele tinha passado essa função e pegado a função de corretor só. Havia poucos anos que isso aconteceu. Ele estava com uma estabilidade financeira boa. Aí esse meu amigo já era o contrário, né? Ele era bem pobre mesmo. Como falavam, bem abaixo do padrão do bairro. Eu morava lá perto da estação de trem. A antiga estação de trem Vila Matilde. E ali naquela época, anos 90, anos 80 para os anos 90, aquele bairro lá era bem considerado a favelinha do centro ali de Vila Matilde. Aí eu comecei a frequentar bastante a casa dele. Exatamente para ter me identificado com ele, para ele ter os mesmos pensamentos que eu e ser inteligentão também. Só que esse amigo do meu irmão, que morava lá na rua, que fazia parte do quarteto ali, começou a pegar no meu pé. Ficou certo a falar, pô, eu tô perdendo o Rodolfo. Rodolfo tá largando, que eu parei de brincar totalmente nessa época, em 92 para 93. Eu parei de brincar nas férias de 92 para 93, que eu frequentei mais a casa desse meu amigo aí, lá na favelinha. Que o outro, o amigo, o líder do grupinho do quarteto ali, que eu fazia parte, que era esse amigo do meu irmão, que era irmão do aliciado, começou a pegar no meu pé. Aí ele fez que fez, eu era criança, me deixei levar pela situação na época, né? Que acabou fazendo desfazer da amizade desse. Que até o momento estava sendo meu melhor amigo. Só que nessa, ao mesmo tempo que eu, assim que começou as aulas, a gente não tava com mais amizade, que eu acabei fazendo desfeita com ele. Aí ele ficou com raiva por causa que ele falou, pô, isso não é o que eu esperava, né? Eu sempre discriminei o pessoal lá de cima, de onde você mora, porque ele discrimina a gente que é mais pobre. Aí você se mostrou ser que nem ele, se você não vai dar amizade, sinceramente. Aí isso me deixou chateado, bem chateado. A partir desse momento eu parei de brincar na rua. Lá da Matilde me desfiz do grupo. Desse grupo de playboyzinho que esse meu amigo tava falando, né? Isso aconteceu, isso veio da aconteceu um pouquinho antes, meses antes, foi no começo dessa aula, antes da festa junina que aconteceu o caso com a menina, né? Ou seja, tá, além daquele fato que eu não foi aleatoriamente que eu vi aquela situação com a menina como uma coisa que, como eu posso dizer, dava sinais que a sociedade, o conceito de relacionamento, estava indo mal das pernas. Tinha todo esse negócio, a situação da pedofilia que eu vi ali no bairro, ia moleque ali passar a mão em outro, mexer nas coisas do outro, num quartinho que tinha lá do lado da igreja.
tudo isso eu tava falando, pô, tá tudo podre, tudo podre, tudo podre. O que tá acontecendo com esse mundo, meu Deus? Eu ficava pensando na época. Quando aconteceu o caso da menina, eu já tinha. Já havia meses que eu matutava tudo isso que estava acontecendo. Aí aconteceu, juntou isso que aconteceu entre o fim do ano, começo do ano. Eu me isolei da molecada, não quis mais saber desse grupinho, eu saí do quarteto, ficou só o trio lá. Posteriormente, anos depois, meu irmão brigou com esse moleque aí também, apesar de serem bem amigos. Não sei o que ocorreu entre eles, que ficaram briga feio. Tentei até reatar a amizade deles, que eles eram melhores amigos na época. Mas ele não, meu irmão não quis saber, né, que aconteceu coisas pesadas entre eles lá. Não teve a ver com esse negócio de pedofilia, mas foi pessoal entre eles, né? Foi coisa de traição de amigo. Mas posteriormente a gente se mudou do bairro, tá aí não fez diferença, ficou no passado tudo aquilo. Depois que a gente mudou pra cidade líder, eu continuei frequentando lá o salão de cabeleireiro. Qual era a minha rotina nessa época? Eu tava com. Foi em 93 para 94, isso aconteceu. Em 94, eu. Foi o final do segundo semestre de 93, foi logo após o ocorrido da festa junina, né? Que meu pai foi obrigado a entregar a casa e nos mudando para a cidade líder. Nesse segundo semestre de 93, eu ainda fiquei frequentando. Qual é a minha rotina? Eu pegava o ônibus, saía da. saía da. do bar, pegava o ônibus direto. Tinha um ônibus que ia direto, que deixava bem na porta da escola. Só que na volta, em vez de eu voltar direto para casa, cidade líder que também não tinha amigos, não cheguei a fazer amigos na cidade líder. Eu já tinha ficado bem antissocial para bairro. Eu comecei a ficar. Depois todos os fatos tinham ocorrido na Vila Matilde, ainda nos meus 8 primeiros anos de vida. Eu já tinha ficado bem antissocial em bairro, não gostava de amizade de bairro. Eu peguei meio que repúdio de amizade de bairro. É... Aí eu ia da escola, mas eu não ia direto pra casa. Fazer o que em casa? Não tinha nada pra fazer, não tinha videogame, não tinha nada, não tinha. É só televisão aberta, eu nunca gostei muito de TV aberta. Eu ia lá no salão de cabeleireiro, passava o resto da tarde no salão de cabeleireiro. Meu pai saía, era 5, 6 horas da tarde, não lembro, na imobiliária. Eu sempre ficava no salão de cabeleireiro conversando com o meu meio padrinho. E ia embora pra casa junto com meu pai. Meu pai tinha carro ainda, tinha uma Brasíliazinha, a gente ia de Brasília pra casa, né? Era a minha rotina. Raramente que eu voltava da escola direto pra casa. Mas nessa mesma época eu. Bem, antissocial, digamos. Eu até entendo que essa parte esteja sendo diferente do caso da menina lá. Isso tenha sido mais como uma coisa que foi perturbando minha mente, né? Não diria um trauma de infância. Falar que trauma de infância seria um exagero. Mas como uma perturbação, eu estava influenciando a ficar mais antissocial. Eu comecei a pegar o costume de passar de ônibus. Já andava de ônibus, eu ia sozinho pra escola. Eu tinha 8 anos na época. Eu ia sozinho pra escola. E, não, é 8 anos. É 8 anos. É 8 anos que eu tinha, isso mesmo. Eu ia sozinho pra escola, pegava o ônibus lá na cidade líder e ia até a escola. Só que eu comecei a pegar gosto, tomar bastante. Eu já gostava de ônibus, que às vezes eu pegava carona pra ir da escola até em casa, era só 2 pontos, mas eu gostava só pra andar de ônibus. Eu comecei a pegar bastante gosto de ônibus, passear de ônibus. Posteriormente comecei a passear bastante de trem. E eu comecei a tomar a vida mais como um turista do que como um moleque normal que brincava no bairro. Mas essa parte aí eu vou continuar no próximo vídeo, que esse vídeo já ficou muito longo. Então é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando da história. Mas não se preocupa que eu não falei muito de ideologia, falei só sobre mim hoje. Mas em breve eu vou, quando eu terminar toda a história, eu vou falar um resumo do que é a minha ideologia. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.